Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então chega para cá para o nosso cantinho do bom bate-papo, né? A gente acredita muito numa boa conversa de mesa, uma conversa que edifica a gente, que traz informações úteis, né? Então já vai aí compartilhando, convidando seus friends, sua família e ativa aí o sininho de notificações para receber mais informações dos nossos episódios. E compartilha muito, né? Ajuda a gente a fazer crescer esse canal para tudo prosperar, que as pessoas possam sempre receber uma palavra que prospere a vida delas. E hoje nós estamos sim com um tema maravilhoso, né? O nosso tema é respirar é viver. Olha só, né? Então nós vamos falar sobre saúde respiratória, vamos falar desse algo tão importante que é o ar, né? A gente respira, é tão espontâneo que às vezes a gente não dá o devido valor no dia a dia, né? Como respirar é importante. Então nós estamos trazendo uma fisioterapeuta, uma especialista no assunto, que vai nos dar dicas de como respirar corretamente, como cuidar dos nossos pulmões e com certeza fique ligadinho que você vai receber muitas informações que vão te abençoar. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, você quer agradecê-los? Sim, a gente agradece muito a Reflexo Iluminação, que tem estado com a gente aqui desde o início, né? A Traço Acabamentos, que também nos ajuda aqui no nosso ambiente, né? Na nossa decoração. E a Ornella Design, que cede para a gente o espaço para a gente estar aqui com vocês. Esse é reflexo, né? Iluminação. Então, maravilha. O pessoal assim está sempre com a gente, né? E a gente tem que honrar, né? Quem honra com a gente tem que sempre estar valorizando. Então, Hoje a gente está aqui, né, com uma convidada muito especial. A gente fica muito feliz porque na nossa trajetória profissional a gente acaba conhecendo muitas pessoas de áreas diferentes da nossa e a gente acaba aprendendo muito com elas. E foi uma surpresa muito grande quando a gente conheceu a nossa convidada hoje, porque ela trouxe para a gente uma visão de uma área que a gente era totalmente leigo. E como a gente aprendeu, como a gente ficou feliz de conhecê-la. Tenho certeza que vocês também vão compartilhar disso. E eu vou estar apresentando ela para vocês com uma breve biografia. Hoje nós recebemos uma especialista em fisioterapia respiratória, mestre em ciências da saúde pela Unifesp e doutora pela Universidade Federal de Goiás. Ela é fundadora do Instituto Alessandra Dorsa e criadora da técnica TR3, Terapia de Readaptação e Reorganização Respiratória. Tem 3 R's. Um método inovador que ajuda pacientes neurológicos, pediátricos e adultos a recuperarem o ritmo natural da respiração. A Alessandra também é idealizadora do eLift-T, um dispositivo desenvolvido para fortalecimento e reeducação da via aérea. Hoje ela é presente em clínicas e centros de reabilitação em todo o país. Com mais de 2 décadas de experiência clínica e acadêmica, ela se tornou uma das principais referências em fisioterapia respiratória funcional do Brasil, unindo ciência, tecnologia e sensibilidade humana para desenvolver algo tão especial, o fôlego de viver bem. Seja bem-vinda, Alessandra Dorsa. Obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês. Muito bom falar de uma coisa que eu gosto muito, que às vezes eu começo a falar tanto que eu nem paro de falar. A fisioterapia respiratória realmente ela veio para mudar a minha vida. E ela faz parte de você, faz né? parte de Uma mim. missão. Ela faz parte do meu sangue, exatamente, a minha missão. E eu fico muito feliz que vocês foram impactados por um caminho que eu construo, né? Que é esse caminho no dia a dia, poder mostrar a fisioterapia respiratória como aquilo que as pessoas não conhecem. Né? Isso é que é legal, né? Porque Maravilha. muitas pessoas não sabem o que é a fisioterapia respiratória. E falam, nem sabia que isso existia, né? Isso que a gente escuta. Foi o nosso caso, né? Aham. Você nos chamou lá, né, para a gente fazer uma intervenção arquitetônica na recepção da Fluvitar, né? Isso. E aí a gente vai descobrir, né? Foi uma caixinha de surpresa, uma grande surpresa para nós saber o que vocês trabalham, né? Algo muito nobre, né? Que é cuidar da respiração, né?
fisioterapia respiratória. Eu, assim, para mim, eu desconhecia, né, a importância, né? E eu lembro de você me falar que até pessoas que estavam assim diagnosticadas com Covid, né, que antes de chegar nos hospitais passavam por vocês e muitos casos já eram resolvidos ali, né? Foi Fiquei na muito impactado. Covid, foi a Covid, assim, eu já tenho 25 anos. Quando eu me formei, eu falava assim, quando a gente sai da faculdade, a gente sai querendo fazer tudo. E assim, Sim. fazendo o que é possível. O que é que tem para eu fazer no mercado? E eu, logo que eu me formei, eu me formei numa sexta-feira, numa terça-feira eu estava trabalhando com um grupo de cirurgia cardíaca. O que eu sabia de cirurgia cardíaca? Nada. Nada. Mas eu sentia que eu iria trabalhar só com o pulmão. Eu tinha aquilo guardado em mim. Olha só. E aí eu fui trabalhar com um médico que me pediu para tomar conta de uma clínica dele. E ele falou, você pode tomar conta? Foi nesse hospital que eu estava trabalhando com cirurgia cardíaca, eu conheci um outro médico e ele me pediu para eu tomar conta dessa clínica dele. E nessa clínica eu fazia de tudo. Então, eu atendia todos os tipos de paciente. Eu atendia joelho, cotovelo, qualquer coisa que aparecesse, eu atendia. Eu era recém-formada, então Sim. É aprender, né? e a gente acaba sabendo o básico de tudo. Sim. Mas eu falava assim, É importante. eu falava, não, mas eu quero fazer fisioterapia respiratória. Eu quero trabalhar só com pulmão. E isso me dava uma vontade de aprender. Eu queria aprender mais sobre aquilo. Então, você vê, já tem 25 anos. E foi na Covid que as pessoas foram ouvir o que era fisioterapia respiratória. Porque muitas pessoas foram salvas pela fisioterapia respiratória. Sim. Quando o paciente chegava para nós, muitas vezes a gente não deixava o paciente ir para o hospital, porque a nossa intervenção era tão bem feita que ele não piorava a ponto de precisar de ir para o hospital. Maravilha. E mesmo dentro do hospital, como eu tomo conta de 2 equipes, hoje eu tenho 2 hospitais, mas na época eu tinha um hospital, e a minha equipe ficava 24 horas no hospital, a gente ficava o tempo inteiro do lado do paciente à noite, de madrugada, dentro da terapia intensiva, porque o foco da fisioterapia respiratória sempre foi a terapia intensiva. Então, quem passa por uma terapia intensiva sabe o que é fisioterapia respiratória. Quem não passa, não sabe o que é. Então, nós vamos entender isso direitinho, né? aham. Eu ouço, a gente ouve as pessoas falarem assim, nossa, meu fôlego não é mais o mesmo. Às vezes depois passou por uma Covid, às vezes uma gripe muito forte, a pessoa tem essa sensação que ela não está respirando como Uma antes. Uma pneumonia. pneumonia, né? Então, assim, aí eu queria, né, que você passasse para nós o que é exatamente a fisioterapia respiratória, em que situações ela se torna assim necessária realmente. Olha que bacana essa pergunta sua, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou com uma pneumonia. Ela procura o médico, Sim. né? O médico dá o antibiótico. Só que as consequências da pneumonia, elas não são tratadas, como, por exemplo, a secreção que fica aderida, a dificuldade para respirar, a tosse. Então, esses sintomas, eles são tratados pela fisioterapia. Então, a fisioterapia respiratória, ela é um tratamento respiratório. Então, outro exemplo que eu vou dar para vocês, para a gente entender, porque às vezes é Sim. preciso dar um exemplo para a Sim, pessoa entender. Elucida melhor. Que horas que a gente entra? Aham. Então, eu estava com uma criança esses dias e essa criança estava com uma sinusite. Uma sinusite muito, muito grande. Ele tem 12 anos, é um adolescente, 13 aninhos. E aí, a mãe chegou para mim e falou, olha, ele não para de tomar antibiótico. Eu encontrei com ela na academia, minha vizinha. Ela falou, olha, ele não para, ele já está com 30 dias de antibiótico. Aí eu falei assim, faz fisioterapia. Por quê? Olha que louco. Ele podia tomar todo o antibiótico que ele quisesse, porque a secreção, aquela secreção infectada, ela estava aderida nos sinos dele. E ela ficava pingando no pulmão. Então, ele tinha chance de ter pneumonia e ele tinha chance de ter até mesmo uma meningite, porque aquela secreção estava grudada nos sinos. E aí, ela foi comigo para a clínica.
E no tratamento de fisioterapia respiratória, a gente utiliza terapias pressóricas. Então, nós usamos com ele muito alto fluxo e tal, que é o dispositivo que a gente tem, e depois nós fizemos as terapias pressóricas e a secreção começou a descer. E quando foi de noite, a mãe me ligou e falou assim, Alessandra, ele não para de sair secreção. Isso tá certo? Eu falei, tá certo. Ainda bem que tá saindo. Porque ela realmente tinha que sair. Felindo. Então, ela saiu e com 3 dias de fisioterapia, o menino estava zerado. Zerado. Então, isso é fisioterapia respiratória. Eu poderia colocar milhões de exemplos aqui, como a gente trabalhar com a parte de ventilação mecânica. Então, no ambiente hospitalar, quem cuida daquela respiração mecânica que o paciente está fazendo, com aquele paciente grave, é o fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta que toma conta daquele pulmão. Certo. Então, a gente faz parte de uma equipe grande, com médico, enfermeiro, um intensivista, e ali aquele cuidado respiratório de remover aquele catarro, aquela secreção que está atrapalhando a pessoa a respirar, de cuidar da estratégia ventilatória, ajudar a pessoa a respirar melhor. Então, ela está com dificuldade para respirar, a gente interfere fazendo algum procedimento para que ele respire melhor. Né? E muitos outros. Tem muita tecnologia envolvida também nos aparelhos. Você pode falar um pouquinho desses? Hoje tem muita tecnologia. Então, hoje a gente tem dispositivos que ajudam a gente a respirar. Sim. Então, um paciente que tem uma doença evolutiva, que vai perdendo a capacidade de respirar, nós temos estratégias, como a gente chama de ventilação não invasiva, que a gente mantém aquele pulmão. Eu falo que a ventilação é assim, o músculo para de funcionar, mas a gente vai e coloca como se fosse um pulmão fora daquele corpo Sim. e ajuda a pessoa a respirar. Então, isso é muito comum no idoso que tem dificuldade para respirar. Então, a gente tem esse cuidado de dar esse dispositivo. Então, tem os respiradores de ambiente domiciliar e os exercícios, o próprio ILIF, que eu criei para melhorar a capacidade pulmonar, para fazer o incremento da capacidade pulmonar. Então, tem muita tecnologia hoje. Treinadores, tem muita coisa hoje que trabalha com a fisioterapia respiratória. Uma coisa que, assim, eu sempre me perguntei, depois que eu te conheci, né, a gente começou a descortinou esse universo, né, que igual a gente estava conversando em off, para mim, fisioterapeuta era que cuidava do joelho, da coluna, né, a gente como é leigo, a gente não tem essa especificidade, a gente não sabe as áreas, né, mas aí o que acontece? Será que não falta os médicos passarem isso para os pacientes? Porque, como você falou, eu já tive, por exemplo, acompanhando minha mãe com, né, mais idosa, com pneumonia, levei ela ao médico, mas em nenhum momento o médico falou de uma fisioterapia respiratória. Ele passou os antibióticos, ela tomou tudo, demorou muito a sarar. Aí a gente mesmo, assim, na nossa leiguice em casa, né, colocou um vaporzinho para ela respirar um óleo essencial, sabe? Assim, aquelas coisas dos cheirinhos, né, que a gente tem em casa, do eucalipto, daquilo outro, tudo assim muito, muito leigo mesmo, mas ajudava ela. A gente colocava, eu lembro, uma bacia com água quente e aí colocava um paninho em cima da cabeça dela para ela respirar com a essência e ela foi melhorando. E acontecia isso, limpava muito na hora que estava ali respirando aquele arzinho quente e tudo. Isso. Mas isso tudo, assim, a gente intuiu aquilo, ouviu alguém falar e fez. E os médicos, eles não tinham que tipo assim, igual quando a gente vai no ortopedista, ele encaminha a gente pro fisioterapeuta. Isso. Mas o pneumologista não faz isso? Isso é uma coisa muito nova. Porque, assim, o médico, ele precisa abrir a cabeça para a fisioterapia respiratória. Mesmo, o médico, o otorrino, né? Não só o pneumologista, o neurologista. Os médicos que trabalham com doentes graves, eles sabem da importância da fisioterapia. Sim. Mas a maioria não sabe. É verdade. Então, e esse é um grande, um gap que nós temos, é uma lacuna que nós temos. E todos os médicos, igual você falou, o único que indica
e que faz é o ortopedista. Porque a fisioterapia ortopédica, ela é a continuidade do tratamento do médico. Tem horas que o médico não vai conseguir fazer nada. Quem vai fazer é o fisioterapeuta. Sim. Agora, a fisioterapia respiratória, ela anda junto com qualquer alteração pulmonar. Então, Alessandra, eu estou aqui pensando na nossa conversa e lembrei, né, do nosso projeto em desenvolvimento do Instituto Alessandra Dorsa, né, a nova sede. E eu lembrei que nós teremos lá um espaço nobre de palestras, né, um auditório. E eu fiquei pensando, gente, esse auditório vai chegar numa hora boa. Vai. Quem sabe não é o momento de você, que é sempre empreendedora, sempre assim, à frente, né, da sua área, convidar esses médicos para palestras, entendeu? Você tem acesso a todos eles, né? Pelo menos nos hospitais que você trabalha. E, claro, a divulgação hoje é muito grande, né, na internet. E, de repente, você vai ser uma precursora aí de passar essa visão para os médicos. Conscientizar Porque mesmo, você né? vai ser a ponte, entendeu? Para eles passarem isso para os pacientes. Porque você não pode ficar na porta do consultório dele esperando o paciente sair para te procurar, né? E assim, o quanto é difícil a gente chegar nisso, né? Chegar nesse médico, porque muitas vezes as pessoas chegam com essa mesma questão que você falou, poxa, mas ele não passou a fisioterapia respiratória. Então, você imagina um paciente com câncer de pulmão, com dificuldade para respirar, e o médico não passa a fisioterapia respiratória. Talvez pela falta de conhecimento do que é a fisioterapia. Sim. Né? Porque, como você falou, as pessoas falam assim, fisioterapia respiratória é ficar puxando aquelas bolinhas. E aí você chega para mim e fala, aquelas bolinhas não servem para nada. A gente não vê aquela importância, né? Que a gente sabe que tem um estudo por trás daquilo. Mas como essa questão das bolinhas, a gente comentou até em off, né? Que eu passei por isso com meu pai. Meu pai saiu da UTI por um problema no pulmão e a única fisioterapia foi mandar ele comprar aquele equipamento que soprava e a bolinha subia. E ficou naquilo. Então, assim, ele não sabia como fazer, os horários, ele só sabia que ele tinha que soprar aquilo. Nossa. E a gente também falava assim, será que isso está dando resultado? Não está dando resultado. Com certeza, não dava resultado. Estava mais cansando ele. Quer dizer, isso que depõe contra a fisioterapia respiratória. Né? A falta da formação do profissional. Sim. Então, quando você tem um serviço de excelência, quando você tem um serviço que entrega resultado para o paciente, o próprio médico fala, nossa, que diferença. Nossa, como ele melhorou. Nossa, ele vai direto na Alessandra. Eu tenho médicos, pediatras, que a criança chega e antes deles mandarem antibiótico, qualquer coisa, não, vai lá na Alessandra primeiro. Vamos ver se ela consegue resolver. Sim. Então, eu resolvi o problema. Doutora, deu super certo, o paciente está ótimo, não precisou entrar com antibiótico. Maravilha. Então, eu acho assim, você chega naquele momento para não deixar ele se tornar um paciente grave. Exatamente. Porque os graves a gente sabe que o médico já tem essa política, né? Prevenção, De chamar o fisioterapeuta, porque sabe que não tem muito o que ele fazer. Isso. Mas antes de ser grave, porque a gente, como leigo, acha que o antibiótico resolve tudo. Pois é. A gente acha que o médico passou os remédios, eu vou sarar. E não vai. E aí, o que acontece? Se ele tem essa indicação, igual, por exemplo, um nutricionista, né? Sempre tem uma indicação médica para você procurar um nutricionista. Ninguém vai atrás do nutricionista, assim, raramente, né? Quando conhece e tal, hoje é diferente. Mas vamos naquela questão do plano de saúde. Nenhum nutricionista que atende plano de saúde atende alguém que não tiver um encaminhamento médico. Exatamente. Então, assim, já existe, né? A nutrição já ganhou essa causa, essa relação, exatamente. o fisioterapeuta, né, muscular, ortopedia, tudo. exatamente. O respiratório, ele precisa de ganhar esse espaço. Eu vou te contar um caso. Esse caso, ele foi muito forte para mim, porque eu falo que eu quero deixar isso assim bem registrado, porque eu não falei sobre isso nas minhas lives, eu nem falei sobre isso no dia que eu normalmente eu estou no carro, e aí eu gosto de falar com o meu público ali. Sim. E eu fui num evento maravilhoso, evento assim, altíssimo nível, com franqueadores assim, McDonald's, Leroy Merlin, altíssimo nível. Foi um momento de muito network e de entender como que essas grandes franquias conseguiram se manter nesse mundo durante tanto tempo. E eu com a Fluvitar, uma empresa, né, uma franquia de cuidados respiratórios, especificamente de cuidados respiratórios, focada no cuidados respiratórios. E nesse dia tinha uma pessoa que tinha ido no mesmo voo que eu e meu marido.
nós tínhamos ido juntos no mesmo voo. E quando chegou lá, ele virou para mim e falou assim, o Paulo virou para mim e falou assim, Ale, esse casal estava com a gente. Eles vieram com a gente de Goiânia. Vamos conversar com eles. E nós fomos conversar com eles. Eles eram médicos. E quando eu falei para ele que a gente estava fazendo uma franquia de fisioterapia respiratória, o olhar de decepção dele foi incrível. Olha. E ele chegou para mim e falou assim, é tão importante a fisioterapia, né? Eu fiquei Vocês estão vivendo essa euforia, olhando essa para ele alegria. e falei, ele não sabe Ele de não nada. entendeu, né? Ele não sabe. Aham. Sabe o que que é? Ele não sabe o que que é o O potencial de uma clínica de fisioterapia respiratória. Então. Que, com certeza, eu posso estar muito mais próspera do que muitos outros profissionais. Mas o olhar dele e falar, legal, né? A fisioterapia é tão legal. Não, a fisioterapia não é legal. A fisioterapia é um tratamento essencial para casos que muitos médicos não vão conseguir tratar. Então, não é legal. A fisioterapia é uma profissão. A fisioterapia é um tratamento. E isso me deixou extremamente angustiada. E eu saí dali com aquele sentimento de que, assim, realmente, eu preciso mostrar o que é a fisioterapia respiratória. Não, e eu fico feliz do Pra Tudo Prosperar ser uma ferramenta nessa caminhada. Exatamente. Porque a gente vai levar essa mensagem para os nossos telespectadores, né? Para nossa audiência, para que eles entendam a importância que eles cobrem dos médicos. Exatamente. Né? Porque a gente pode fazer a nossa parte. Né? Você já está aí batalhando, né, para defender essa área da medicina que é tão importante. A gente, como paciente, a gente pode reivindicar. Eu sei que existe a fisioterapia respiratória. Isso. Faz um encaminhamento para mim. Isso. Né? Isso. Eu acho que a gente não pode deixar assim também. Eles, né? Deixa a Alessandra na luta sozinha. Sozinha não pode. Não precisa. Exatamente. A gente pode fazer cada um a nossa parte. E é isso que a gente precisa, que a comunidade entenda o que é o papel da fisioterapia respiratória. Porque, por exemplo, tem vezes que a criança ela começa a ter uma dificuldade respiratória pequena, ela nem precisaria ir ao pronto-socorro, ela não precisaria. Ela poderia ir numa clínica, a clínica chega lá, põe um alto fluxo, remove aquela secreção, acabou. Acabou. Então, que maravilha. Alessandra, a gente está falando aqui do plano físico, né, de fazer essa fisioterapia, mas eu acredito que você deve perceber, não só na melhora física, mas no aspecto emocional desse paciente que passa a respirar bem novamente. Sim. O que você pode pontuar assim para a gente? Isso é incrível, porque o paciente ele chega com angústia. A dificuldade respiratória... A família, né? Toda. É um negócio ali... É angustiante, porque a pessoa não conseguir respirar. É horrível. E isso leva a uma angústia. E aí chegou para mim agora um casal de idosos, 2 velhinhos. Um tem 94 anos e a outra tem 88. E essa senhora com muita dificuldade para respirar. Muita. E a filha estava desesperada. A filha falava assim, eu não aguento mais vê-la assim. Não aguento mais vê-la tossindo assim. Aí eu falei, não, pode deixar. Pode ficar tranquilo que a gente vai dar um jeito. E aí nós começamos a atendê-la. E quando ela me viu ontem, ela virou para mim e falou assim, minha filha, a paciente, eu tô ótima. Você não sabe o que foi isso que vocês fizeram aqui comigo. Eu tô maravilhosa. Olha a energia dela. Quando ela chegou comigo, ela estava cabisbaixa, dificuldade, toda hora tossindo. Poxa, como que é ruim você ficar tossindo o tempo inteiro perto da pessoa com falta de ar, não é? E ela se transformou em outra pessoa. Ela estava feliz, ela falou que ela queria que fosse lá na casa dela, que ela ia fazer um pãozinho de queijo. Quer dizer, olha como que o respirar mudou a vida dela. E todo o carinho de vocês, né? Vocês estão tão bem preparados, né? E com essa vibe, com esse sentimento realmente de trazer a vida ali de volta, né? Isso faz toda a diferença no ambiente clínico, né? E assim, eu fiquei muito feliz quando você falou isso sobre a angústia, né? Que vocês vivem meio angústia. E com certeza, né? A falta de respiração. Mas assim, eu fiquei demais feliz quando você falou, Leandro,
vamos fazer uma tela, né? Porque a gente estava revitalizando ali a recepção da clínica. E vamos fazer. Quando você estava falando, eu já estava sentindo, sabe? Falei assim, gente, eu acho que eu quero fazer uma obra de arte para resumir, né? Resumir o que esse pessoal trabalha, né? E não é que saiu o sopro divino, né? Saiu um sopro. Então, assim, foi pensando nessa angústia do paciente e, assim, desse labor de vocês, que eu acredito que até nessas horas vocês ficam apreensivos ali dentro, né? Muito. E, assim, aí fui pensar, né? Porque tudo que eu pinto, que eu busco produzir, eu oro, né? Falo, Deus, o que o sopro divino, né? Assim, o que uma tela poderia representar? Aí veio nítido, o sopro divino, porque é Deus que dá a vida, né? Então é Ele que é o autor da vida. Nós dependemos. Eu acho que se a gente tirar fora o trabalho que vocês fazem, tirar Deus dele, é igual o pessoal que é do agronegócio, né? Eu já vi, tem uma frase assim, não tem gente do agronegócio ateu, né? Porque eles dependem o tempo todo da chuva. Da chuva, de Deus, né? pedido de Deus. Então, vocês estão ali, tem o equipamento de última geração, tá? Mas o sopro divino tem que vir. Tem que vir. Né? E é isso tem hora mesmo. que as portas ali... Tem hora que chega num limite, né? Você As faz portas a fecham. sua parte, mas se Deus não ajudar, não fizer, Exatamente. não funciona. Então, e eu tive a alegria, né, de sentir essa inspiração, né? Então, vamos falar só um pouquinho, né? Tem até um vídeo nosso, né, que você falou muito bem e assim, eu fiquei muito feliz. Mas aqui foi essa atmosfera, né, do azul, né? Essa mistura do azul com o branco, dando essa atmosfera do ar, do vento. Se observar aqui, é uma árvore, as raízes de uma árvore, né? Que aqui faz um relicário, um porta-joia, né? A gente até ilustrou ele com folhas de ouro, né? E aqui o sopro divino, o ar de Deus entra, né? Entra aqui nesse porta-joia e faz joias e faz toda essa diferença, né? Então, o pulmão, né? O pulmão é essa joia, né? Esse porta-joia que a gente precisa cuidar, né? E vocês aqui são mãos de Deus, né? Para ajudar, restaurar e trazer a cura para os pacientes, né? Isso então, mas sem o sopro divino, né? Exatamente. Fica realmente essa tela, faltando, né? Ela brilha lá na clínica, né? Inclusive, ela vai ser a nossa linha para todas as Fluvitas, né? Todas as Fluvitas, elas têm que ter, as franquias, elas têm que ter essa tela. E para eternizar ainda a tela, né? Nós fizemos o livro. Olha só, e o livro é a ilustração da capa. Nossa, como eu fico feliz. Que honra. E assim, uma colega minha falou uma coisa muito legal, sabe, Leandro? Ela falou assim, Alessandra, essa capa desse livro ficou tão linda que se você fizer uma série de coisas, uma agenda, um porta-joia, o que você fizer com essa imagem dessa tela, o que você fizer, todo mundo vai querer. Porque ficou tão lindo, né? Ficou tão assim real o que é a fisioterapia respiratória e qual é a nossa missão. E aí, retomando um pouco isso do que você falou, eu convidei, né, para ser o prefácio do meu livro, que é Terapias Respiratórias Completas, o livro que já está saindo, ele está pronto, já está na editora. Eu convidei um dos maiores nomes da neuromuscular, dos maiores médicos do Brasil, que é o Dr. Acari Bullet de Souza. O Dr. Acari, ele é, sim, reconhecido internacionalmente, mas ele não é só reconhecido pelo seu olhar técnico. Ele é reconhecido pelo seu olhar humano. Olha só. Então, quando ele chega para dar uma palestra, as pessoas saem em êxtase com as coisas que ele fala. Né? Ele é muito além. Eu falo que ele é uma alma iluminada. E quando ele aceitou, eu falei para ele, eu mandei para ele a tela e falei para ele, doutora Acari, essa é a capa. E eu mandei a tela, que é a segunda, logo debaixo da primeira capa, e o texto. Né, basando a inspiração. E quando ele leu, ele escreveu o prefácio todo em cima da tela.
Eu Olha vi, eu já tive a só. oportunidade, E né, assim, aquele fiquei maravilhado. prefácio, ele define exatamente o que você quis falar como o sopro divino. Não sei se você viu uma parte que ele fala assim, do terror de não respirar. Sim, Quer dizer, olha que coisa louca, assim, o tanto que o sopro é divino, Sim. que ele falou do terror. Ele colocou, sim. né? O quanto é um terror você não respirar. Sim. E assim, ele acabou expressando muito bem a sua obra e juntando com tudo que você escreveu. Então, quer dizer, eu acho que eu fui presenteada. Acho que Deus me presenteou com a Mas obra. na realidade Deus está nesse projeto, entendeu? Então assim, quando você determinou, vocês, né, a sua família querida, né? Aham. Então, quando vocês colocaram isso no coração, Deus já estava ali, entendeu? Então, assim, estão chegando pessoas, estão se juntando. Vai ser um grande mover em Goiânia, Goiás e Brasil e mundo, entendeu? Porque, assim, tem a honestidade, entendeu? Tem aquela coisa de fazer o bem mesmo, entendeu? De Do verdade, né? belo, É, juntos, de é uma tudo. coisa que sempre impactou a gente quando a gente conheceu vocês. A gente vê que vocês são pessoas com propósito. Então, assim, e a gente sabe que Deus criou cada um de nós com um propósito. E tem alguns que não descobrem. E a gente vê que você descobriu. Que está E como, atraindo e outros. como o É. Leandro fala, como você está fazendo o propósito para o qual Deus te criou, ele vai te dar as ferramentas, ele vai te dar as pessoas. Sim. Então, assim, é um pouco inexplicável a sinergia que a gente sentiu quando conheceu vocês, a forma como foi. A gente se apaixonou pela fisioterapia respiratória sem precisar dela, Olha que mas só de ver o Sim. amor que vocês fazem, o trabalho, assim, o carinho, o empenho, né? Você é uma cientista, você cria instrumentos para o seu trabalho. Não, eu não tenho um equipamento que me ajuda, eu vou criar um. Isso pra gente, assim, é inspirador. Então, assim, é o que o Leandro tá falando. Você só vai avançar. A gente crê que vai, como o nosso tema, né, o nosso podcast, para tudo prosperar. A gente crê que esse projeto, ele tá assim, ele não tá no começo, ele já tá no meio para frente, mas ele ainda tem muito para Uma crescer. equipe linda lá. Tem que falar na Lilian, né? a Lilian que A Lilian trouxe Sayun, meu vocês. Deus, a Lilian é amiga de longa data. E É um que presente, bacana, né? Ela Amo a trouxe Lilian, assim, de vocês. longa data, muito tempo. E, assim, realmente nos deu o presente de conhecer Nossa, vocês, né? e ter vocês também, nossa, tá sendo maravilhoso vocês Então, É a captarem vibe essa do essência bem. da gente escrever, da gente construir agora o nosso instituto, a nossa nova Aham. sede. Sabe, nós vamos Instituto fazer uma Alessandro. lá, uma gigante, Já né? pensou na parede Do mural. inteira, assim, que lindo, a pessoa chegar e dar de cara com aquele Começar a orar, fazer o pulmãozão. sopro divino 2. Já pensou que lindo, A hein? gente comenta, eu e o Leandro, da nossa profissão, como tem momentos que a gente ganha presentes. Né? Todo mundo tem assim, problema na sua atuação profissional, né? Algumas coisas que você tem que resolver, imprevistos e tudo, mas tem horas que Deus deixa um presente. Tipo assim, esquece a dificuldade e olha pro presente. Então, assim, vocês é um desses presentes. É um projeto assim que a gente faz com muito amor, né? A gente fez primeiro lá apenas a simples recepção da Já clínica. ficou linda, já mudou. Já mudou, Já mudou né? a energia da clínica, mudou, assim. Aí, assim, foi uma sementinha. Aí de lá veio as franquias da Fluvitar, que era um sonho que estava no coração de vocês. Agora já vem o Instituto Alessandra Dorsa, que é o que vai coroar toda a sua carreira, né? Eu falo muito, assim, eu sempre falei assim, as pessoas têm uma visão de vida. Eu adoro viver. Eu vivo mesmo, eu passeio, eu gosto de viajar, eu sou uma Que pessoa coisa boa. muito assim, eu gosto de viver. Mas eu sempre pensei assim, o que eu vou deixar O seu legado. no meu legado? Porque quando eu criei o TR3, quando eu comecei a dar aula do curso TR3, que as pessoas, você vê, as turmas estão sempre muito cheias. E eu falo que quando a coisa é verdadeira, não tem jeito, ela se perpetua. Sim. Então, assim, as minhas turmas, eu tenho que tirar, não tem mais vaga. Mas eu sempre tive isso na minha cabeça, que assim, que eu não podia passar pela vida sem deixar. Porque eu recebi de Deus esse conhecimento. Eu recebi, porque muitas pessoas me perguntam, como que você pensou isso? Sim, sim. Como é que você pensou nisso? Igual o equipamento. Como é que você pensou em criar um equipamento desses?
né? Então, e aí você vê, eu fui conhecer o Adir lá atrás, ele aceitou, o dia que eu liguei para ele, falei, eu quero fazer um aparelho. E ele olhou e falou, meu Deus, o que é essa mulher, ele lá no Rio Grande do Sul, e eu aqui em Goiânia, essa mulher quer fazer um aparelho? Como assim? E você vê, nesses 5 anos, e tem um caso do aparelho, do meu aparelho, com esse meu engenheiro, que o meu engenheiro teve Covid. E ele é bem gordinho, assim, e ele ficou com dificuldade para respirar. E aí, ele me ligou. E ele falou, eu tô ruim, eu não consigo respirar. Eu falei, não, Adi, você tem o protótipo aí. Você vai fazer o exercício com o protótipo do aparelho. E ele fez. E ele relata isso, eu acho que é muito legal. Ele falava assim, eu sentia o meu pulmão crescendo. Olha que coisa louca. Gente. Eu senti o meu pulmão crescendo. E foi essa frase que ele fala, porque ele é um engenheiro, não entende da parte respiratória. Ele, Alessandra, aquele aparelho me salvou. Quer dizer, ele estava construindo o aparelho que ele mesmo precisou. Olha que bacana. Demais. Então, assim, eu falo que esse é o propósito, sabe? Eu vim com isso. Então, eu não quero passar pela vida sem deixar, que foi o que me moveu a fazer a Fluvitar. Quer dizer, eu tive um conhecimento que Deus me deu, porque as pessoas me perguntam, como que você pensou isso? Eu não sei responder. Se alguém me falar, como que você pensou isso? Eu não sei. Isso veio na minha cabeça. E eu comecei a pensar naquela linha que ninguém tinha pensado. Então. Alguém iluminou a minha cabeça. Claro. Né? Foi Deus que chegou e falou, vou te dar isso aqui. Então, isso é muito doido, e né? é tão legal você falar isso, porque você poderia muito bem falar assim, não, eu virei noites e dias em cima de livros, eu aprendi isso aqui sozinha. E você dá a honra a Deus, né? Você reconhece que você é só um instrumento e que recebeu dele a inspiração. Isso é lindo demais. Um dia eu estava lá na minha faculdade, e aí um vendedor de cursos chegou para mim e falou assim, você já pensou em toda essa aula que você dá? Porque os alunos, quando eles saem da sua aula, eles falam assim, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar nada disso que ela fala. Você já pensou em pegar isso tudo que você fala e colocar assim, num curso? Aí fiquei olhando para você ver, ele foi o instrumento para mim. Eu estava sentada, nunca vou me esquecer, eu estava sentada na frente dele e eu falei assim, não, mas eu vou começar a fazer. E aí eu peguei e comecei a pensar naquilo, sabe? E falar, gente, eu acho que é isso aí mesmo. Aí eu fui juntando a literatura, fui juntando a bibliografia. E eu fui chegando, gente, mas você sabe que isso que eu estou falando é verdade? Nossa, isso que eu estou fazendo aqui é verdade, olha essa literatura. E aí foi crescendo e eu criei a técnica. Mas tudo isso veio mesmo de uma coisa divina, né? Deus que colocou a mão e falou, vai, Alessandra, esse é o caminho que você tem que seguir. Então, eu estou seguindo, ele está ele tá me guiando. Sim. E eu estou indo. Ele chama e capacita, né? Ele não te deixa sozinho, não. Ele fala, vai, mas eu estou com você. Estou com você, exatamente. É isso que eu sinto o tempo inteiro. Pode ir, mas eu estou com você. Eu estou com pena aqui, porque nós já estamos caminhando para o encerramento. Nossa, já! Meu Deus, nós nem vimos. Nós vamos ter que fazer mais, viu? Porque esse tema... Porque respirar é o primeiro ato, né? E o último da vida. Não é verdade? É verdade. Então, isso é muito importante, esse tema. E o respirar bem traz energia, né? Equilíbrio para a gente prosperar, não é verdade? É verdade. A gente teria algum exercíciozinho aqui que a gente poderia passar para os nossos... de inspirar e expirar? Não tem jeito, porque assim, você pode... eu falo que inspirar e expirar não é um exercício. Sim. Quando a gente faz uma academia, quando a gente faz uma pilates, tal, você usa como conscientização corporal. Dá um relaxamento, né? Dá um relaxamento, porque você respira. Mas quando a gente fala em exercício mesmo, em um exercício respiratório, ele vai além do que você dá conta de fazer. Por quê? Porque é uma indo além. musculação pro pulmão. É o além. E aí você tem que ir para academia. Que vai te melhorar. Não adianta você ir no que você tem agora. Certo. Você tem que ir no além. Mas eu acho que você pode dar uma dica de que sinais que a pessoa pode estar sentindo que faz ela
ligar o alerta de ir atrás de uma fisioterapia respiratória. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, ela vai no médico porque ela tá com febre, né? Porque ela tá com a garganta doendo, ela sabe que ela vai no médico. Mas às vezes não acontece, às vezes a pessoa tá com problema respiratório e não tem febre. Então, assim, você sabe quais os sinais Aquele peito ali chiando, do dia a dia. parece ter um gatinho dentro. Um gatinho. Mas olha, muito mais, um sinal muito mais importante de disfunção respiratória é o engasgo. Tanto a criança, quanto o adulto, quanto o idoso, se ele começa a engasgar muito, tem alguma coisa errada na respiração. Então, por exemplo, a criança que está mamando, ela não consegue mamar. Ela não consegue, ela tira o peito, ela não consegue, porque ela não consegue engolir e respirar ao mesmo tempo. Coordenar Quer dizer, a isso. capacidade respiratória dela está diminuída. comprometida. Está comprometida. Muitas vezes os pacientes têm engasgos porque não conseguem coordenar. Né? E aí começa a ter pneumonias por broncoaspiração, ou às vezes procura um fonoaudiólogo, ou procura mesmo o médico fala, não, mas é da idade. Os mais idosos. Mas não é da idade. É porque a capacidade está diminuindo e ele está tendo dificuldade para coordenar isso. Então, ele acaba tendo essas alterações respiratórias. E fora essa tosse, uma tosse que não passa, uma tosse à noite. Vai deitar e você escuta a criança tossindo muito à noite, um idoso tossindo muito à noite, e a própria falta de ar. Então, assim, vou caminhar um pouquinho mais, tenho falta de ar. Tem alguma coisa errada. Quem tem refluxo também. A gente não sabia que quem tem refluxo precisa fazer fisioterapia respiratória. Fala um pouquinho pra gente do refluxo. É porque o refluxo, ele é uma fraqueza na musculatura dos esfíncteres. Quando a gente treina, principalmente a musculatura do abdômen, ajuda muito no treinamento da musculatura respiratória. E aí você consegue controlar a respiração. Além do mais, a gente trabalha o fortalecimento da musculatura acima dos esfíncteres. E ela fica forte. Aí ela evita que ocorra o próprio refluxo, exatamente. Então, a gente tem como trabalhar. Hoje tem estudos mostrando mesmo que o tratamento, principalmente trabalhando o core, que a gente chama, melhora muito no refluxo. Então, muito importante até para cantores, né? Profissionais da voz. Isso é. Os profissionais da voz, eles se beneficiam muito da parte respiratória. Sim. Tanto que os fonoaudiólogos, eles utilizam alguns dispositivos respiratórios para melhorar a voz. Então, você vê a maioria dos fonoaudiólogos hoje, os mais atualizados, mais capacitados, eles utilizam incentivadores respiratórios, até mesmo o ILIF. O ILIF é sensacional para quem trabalha com a voz. E eles melhoram muito a voz. Então, lá na clínica mesmo, a Ana Paula, ela trabalha com voz, utilizando equipamentos respiratórios. Porque não tem como trabalhar o canto se não trabalhar a respiração. Exatamente. Exatamente. Diafragma, O diafragma, exatamente. Essa musculatura, os Isso, agudos, a né? forma como você vai empurrar esse ar, Exatamente. com que velocidade esse ar vai Eu não sou para entrar. carregar as cordas vocais, eu sou cantor também. Tá vendo? Né? Então, assim, eu isso quero mesmo. fazer umas boas sessões lá com você. Você vai ficar impressionado. Deixa eu começar a voltar a gravar aí que eu vou... Você vai ver como é que é legal. É muito muito legal mesmo, muito. Alessandra, eu não posso me esquecer dessa revista linda que está aqui na minha frente. Né? Mais Saúde. É desse mês essa aqui? Essa é a Mais Saúde. Fala um pouquinho pra gente. Eles me convidaram para a gente colocar um pouquinho o que é a fisioterapia, né? E aí eu coloquei uma história sobre o Instituto Alessandra Dossa, coloquei na parte exatamente, né? Que a gente pode mostrar um pouquinho aqui. O que é a fisioterapia, né? E como que ela pode ajudar. E isso é exatamente por causa disso, porque a gente precisa, como eu falei, chegar nos médicos. Respirar é viver. Essa revista, ela vai estar em consultórios médicos, odontológicos, né? Então, as pessoas que sentarem ali e lerem, elas vão saber o que é a fisioterapia respiratória. Então, por isso que eu achei importante estar nessa revista e poder falar um pouco sobre o que é o Instituto e, lógico, o que é a fisioterapia. Ela é uma revista de circulação nacional. Não, ela é regional e no interior. Acho que tem
Rio Verde. Goiânia em tornos, né? Goiânia em tornos, Já é um pouco dessa divulgação que a gente acha que merece, né? Lançamento do livro, O lançamento do né? livro Eu quero já, estar, hein? com certeza. Então. Com certeza. O lançamento vai ser muito legal. E eu faço questão que vocês estejam mesmo, porque Nós vai estar vamos, lá sim. com um totem de todo tamanho, com o sopro divino. Maravilha. Então, e assim, a gente percebe, assim, com tantas atividades que você faz, a gente sabe que a sua agenda é super cheia. E aí, assim, a gente também sabe que você faz muitas coisas e que você faz todas elas com muita energia. E eu acho que um alimento seu é esse bem que você faz para as pessoas. Porque, assim, eu já vi muitos testemunhos, né, dos seus pacientes nas suas redes sociais, pessoas que estavam, assim, fadadas mesmo a morrer com uma traqueostomia, assim, desenganadas já, que não podiam mais ter esperança e que depois que conheceu a sua clínica, que mudou, né? Que a vida voltou isso a é viver. muito legal, né? Porque eu recebo muito isso mesmo. As pessoas me procuram, me acham na rede social. E às vezes eu faço até isso online, porque eu tive uma experiência esses dias que eu decanulei uma moça e ela voltou a viver, assim. Lógico que eu fiz o trabalho com ela foi ao médico, o médico. Não, vamos lá, O médico. paciente também precisa fazer a parte dele, né? A Com família. certeza, a família. Teve o Samir, que veio de fora também, ficou com a gente aqui. Mas agora a gente está mostrando isso para as pessoas, né? Porque a rede social fez isso. Então, Né? Então, nós podemos dar um esperança para a microfone família. ligado 24 horas por dia, Dar né? esperança para a família. Então, ela falou, gente, se essa criança decanulou, a minha também pode. Sim. E às vezes eu recebo mensagem de mãe falando assim, meu sonho é estar aí com você. O sonho é que você avalie meu filho. Porque é a única esperança que ele tem. Porque ele já foi no médico, ele já foi. E as pessoas falam, não vou tirar, não. Então. Ele não tem como tirar. E, de repente, eu falo, não, vamos. Se tiver condição, eu vou falar que tem. Sabe? Então, eu acredito vale no a tentativa, trabalho. Vamos tentar, né? exatamente. Alessandra, e como que esse pessoal aí te encontra? Me encontra na rede social. Fala pra gente do aí. doutora Alessandra Dorsa, né? Que é onde Nós vamos colocar no... onde eu mais sou atuante, no Instituto Alessandra Dorsa, né, que é onde eu estou também, mais eu e minha equipe toda, no próprio Instituto, né, aqui no meu Instituto em Goiânia. Sim. E eu também sou responsável por 2 hospitais aqui em Goiânia. O meu instituto está no Hospital Neurológico e no Hospital Encore. Então, esses 2 hospitais, a equipe de fisioterapia é toda direcionada por mim, os protocolos, tudo a gente que está ali na frente. Então, eles estão bem à frente disso. E você também tem uma faculdade, né? Fala um pouquinho da faculdade. Eu tenho a faculdade CEAF há 25 anos. É a nossa faculdade, eu e a minha sócia Lorena. Nós trabalhamos com uma faculdade só voltada para a área da saúde. Estamos em Goiânia e Brasília. E temos, assim, uma grande quantidade de alunos e profissionais que já passaram por nós e que estão hoje no mercado. Nós já formamos mais de 10 mil pessoas. Uau! Que é assim, o tempo inteiro estando aí no mercado. E eles vêm de fora, do Pará, de Rondonópolis, de todos os lugares para fazer a formação com a gente. Então, essa também é a nossa missão, de ensinar, né? Sim, passar adiante, né? Tudo que vocês já Capacitar. receberam de Deus para ser multiplicado, né? Verdade, é a capacitação. Doutora Alessandra, você se tornou uma amigona nossa, viu? Com certeza. Paulo, né, filho. E assim, para a gente finalizar, o que você poderia deixar de uma mensagem para aquela pessoa que está angustiada, que está vivendo um quadro, né? Um quadro difícil, né? Dentro da família. Que mensagem que você poderia deixar? E para os nossos ouvintes em geral, né? Olha, eu lido com uma doença muito grave, né? Que é a esclerose lateral amiotrófica. E a única coisa que eu posso falar para essas pessoas é que eles tenham esperança. Muitas vezes eles chegam para mim e acabaram de passar por médicos que falaram, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. E eu falo, quem sou eu para falar que não tenho o que fazer? Quem sou eu? Então, assim, não perca a esperança nunca. Essa é a coisa mais importante. Procure um profissional, vá atrás, faça a sua parte. Não perca a esperança. Se você quer decanular, se você quer cuidar, se você quer ventilar, se você quer qualquer coisa que você queira fazer, não perca a esperança. Eu acho que essa é a coisa que eu mais coloco adiante assim, para o meu paciente. Quando ele sai da minha consulta, ele fala assim,
meu Deus, eu cheguei de um jeito e estou saindo de outro. Porque a única coisa que eu posso dar para ele é esperança. Ele não pode desistir. Ele não pode desistir. E atrás de tudo isso tem um sopro divino, né? Que a gente conta sempre, né? Exatamente. A gente só pode te agradecer. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por trazer tanto conhecimento nessa área que a gente carece muito, né? E assim, por ser essa pessoa que você é, de estar tão envolvida, tão focada em servir o próximo, em ajudar, em trazer a esperança, né? Que Deus possa te abençoar, que você faça isso por muitos anos e que cada vez mais cresça e apareça. Amém. Para que essa, As né, franquias, né, vão ser portas, né, abertas para mais pessoas encontrarem, né, a fisioterapia respiratória. É isso que eu quero, que tenha um pedacinho desse Alessandra Dorsa em cada lugar desse país aqui, né? Que as pessoas possam chegar e falar, não, lá eu aprendi o que é realmente respirar, cuidar da respiração, dar conforto para o seu filho, para o seu pai. Eu acho que isso é o mais importante. Então, eu acho que a Fluvitar vem para isso, né? Pra gente pegar aqui na sua mão, em nome meu e da Hélida. Amém, amém. Nosso podcast, Deus obrigada. te abençoe muito. Obrigada muito pelo convite, fiquei muito feliz. E estou à disposição, sempre que a gente puder, vamos estar aqui. Vamos te convidar mais vezes. Amém. E vocês, Deus abençoe cada um, né? E divulga aí, ajuda a gente a fazer esse canal abençoado crescer. Um abraço.